Olá novamente, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo essa aula. Na aula de hoje da disciplina de Termodinâmica aplicada em Engenharia Química 2, nós vamos resolver uma prova numérica das relações de Maxwell, tá? Nos utilizando para isso de alguns dados de tabelas termodinâmicas. Bem, pessoal, esse é o nosso problema, né? A gente vai considerar essa relação de Maxwell, ds dp a t igual a menos dv dt a p. E para solucionar isso, a gente vai usar dados da tabela de vapor de água, temperatura 250 graus e pressão 300 kPa do livro do Sejong, né, na tabela A6. E para solucionar o nosso problema, né, quais são os passos que a gente vai tomar? A primeira coisa que a gente vai fazer é considerar aquela diferencial exata como uma diferença finita. Com isso, todas aquelas variações infinitesimais vão ser escritas como deltas, então a gente vai ficar com a equação apresentada na sua forma finita. Dentro dessa forma finita da equação, a gente vai se aproveitar e vai na tabela A6 do Sejong para pegar esses valores das variações de ΔS e ΔV impostas e apresentadas nessa tabela. Bem, pessoal, essa aqui é a tabela A6 do livro do Sejong, de termodinâmica, que traz aí dados para o vapor de água superaquecido, tá? Nessa tabela a gente consegue extrair os dados referentes à entropia, aqui dado em unidades de kJ por quilograma Kelvin, os dados de volume, aqui dados em metro cúbico por quilograma, nas condições de pressão e temperatura, né, que foram especificadas dentro da condição do nosso trabalho. Caso a condição de pressão e temperatura desejada não estejam diretamente fornecidas aqui na tabela, a gente pode facilmente obter esses valores por meio de interpolações. Bem, agora que a gente já tem os dados da tabela A6 lá do Sejong, o nosso problema fica muito mais fácil, né? Eu vou escrever as variações dentro da faixa que eu encontrei lá na tabela. Então, entropia a 400 menos a entropia 200, dividido por essa variação de pressão, 400 menos 200, igual a menos a variação do volume a 300 menos 200, dividido por 300 menos 200. A graus Celsius, no caso, né? Aqui a gente tem os valores encontrados para essas correspondências nas entropias e nos volumes, respectivamente, e suas respectivas unidades, né, conforme eu apresentei lá na tabela. Fazendo esse cálculo, a gente chega nos valores de menos 0,0165 metro cúbico por quilograma Kelvin no lado esquerdo e menos 0,00159 metro cúbico por quilograma Kelvin no lado direito. Isso indica uma diferença inferior a 4% para os nossos dados, o que indica a qualidade desses dados na tabela do Sejong. Então, pessoal, pela aula de hoje era isso. A gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!